Boa noite, graças e paz. Estamos mais uma vez aqui na nossa segunda-feira, na nossa reunião semanal, onde temos como tema central a família. E porque nós entendemos que a família ela é o nosso maior patrimônio nessa terra e que foi instituída por Deus. Então, tudo aquilo que Deus faz, nós sabemos que é bom, E eu quero nessa noite orar por você, orar pela sua casa, pela sua família, pedindo que o Senhor venha trazer graça, que Ele venha abençoar o seu lar nessa noite, em nome de Jesus. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Queremos nessa noite colocar, Senhor, cada família que está nos ouvindo nessa noite, cada família, Senhor, que está aí no teu lar, que só possa alcançar, Senhor, cada casa. Meu Deus, nós queremos desde já, Senhor, anular todo o mal, Senhor, contra essas famílias, contra este lar, e que a tua bênção, Pai, possa repousar sobre cada lar, sobre cada família, meu Pai, fazendo os teus filhos, meu Deus, prosperar em todos os teus caminhos. E é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 17 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para que até mesmo dentre os mortos o pudesse ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo de sua morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado em seu bordão. Pela fé, José, próximo de sua morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu-lhes ordem acerca de seus ossos. Amém? Pai, nós queremos nessa noite te louvar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor possa nessa noite alcançar, meu Deus, cada coração, que cada família, Senhor, seja tocada pela tua presença, pelo toque da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Bom, nós temos hoje uma palavra direcionada, para os pais. Mas isso não isenta com que as mães também, elas possam participar dessa palavra, assim como seus filhos, porque o nosso tema hoje é pai, como ser pai, segundo a palavra de Deus. Nós vamos ver hoje exemplos de alguns pais da Bíblia, homens que eram homens normais, homens naturais, homens que tinham aí as suas fraquezas, mas eram homens que, segundo a palavra de Deus, souberam trazer instrução para a sua casa, para os seus filhos, foram homens tremendamente usados por Deus, e muitos dos seus atos podem ser usados por nós como modelo no que diz respeito à criação de filhos e a como ser pai segundo a palavra do Senhor. Nós sabemos que os patriarcas na Bíblia, são homens que tiveram aí os seus momentos de lutas, os seus momentos de dificuldades, cada um com a sua luta, cada um aí com a sua particularidade, cada um com as suas falhas, porque eram homens segundo a palavra, eram homens como nós, homens sujeitos a fraquezas, homens sujeitos aí, a passar por lutas, homens que tiveram aí o seu caráter provado, homens que tiveram aí, a sua fé em Deus provada, e puderam provar que de fato eles podem ser modelo, puderam provar para os seus filhos que eram homens de fé, que eram homens que andavam segundo os princípios da palavra de Deus. Se nós avaliarmos a palavra de Deus, ela não esconde o erro de cada um. Cada um desses homens que nós citamos nessa noite, cada um desses patriarcas, cometeram aí os seus erros, mas pela misericórdia de Deus, esses homens eles estão aí, descritos e relatados na lista dos heróis da fé do livro de Hebreus capítulo 11. Se eles fazem parte desse livro, se eles fazem parte dos heróis da fé, significa que são homens que foram modelos, são homens que em nenhum momento permitiram que a luta, que as dificuldades,
os distanciaram da presença de Deus. Então, por maior que foi os erros desses homens, por maior que foram as suas falhas, de uma coisa nós temos certeza: eram homens que tinham vida com Deus, eram homens que tinham experiências tremendas com Deus, eram homens que puderam passar para os seus filhos, né, o que é ser um modelo de fé, o que é ser um modelo de homem de Deus. Então são homens que deixaram para nós aí, né, um legado muito grande, muito importante no que diz respeito a ser pai. Ou seja, quando nós olhamos aí para a paternidade, né, divina, nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele quis apresentar o Senhor Deus como pai, né, entendendo o que representa a pessoa de um pai na vida da família, o que representa a presença do pai na vida de um filho, o que representa a presença do pai, né, como coluna numa família. E nós temos essa confiança e essa certeza. Por quê, queridos? Eu estou dizendo para você isso. Se você pegar uma criança aí, de 0 a 4 anos, ela é completamente dependente da mãe, quase que 100% dependente da mãe. Em tudo, no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito a cuidado, né, no que diz respeito a carinho, a segurança. Então, até os 4 anos, a criança ela é praticamente quase que 100% dependente da mãe. Mas quando ela passa dos 4 anos aí, que vai para os seus 4, 5, 6 anos, né, ele começa a olhar para si e começa a ver que existe nele uma identificação com seu pai. Onde muitas crianças passam aí a usar a seguinte expressão assim: olha, eu quando crescer eu quero ser igual ao meu pai, quando crescer eu quero fazer o que meu pai faz, quando eu crescer eu quero ser corajoso como meu pai é. Então, a partir dos 5 anos, a criança ela passa então aí a se espelhar no pai, ela passa a se relacionar com os amigos do pai, e ele passa a ter uma certeza, que ele é homem, que ele é, né, ele é do sexo masculino, ele passa a ter essa identificação. Então nós vemos que a presença do pai é muito importante no que diz respeito, né, à criação de filhos. Sabemos que existe hoje aí famílias monopaternas, onde só existe a presença da mãe, né, ou só existe a presença do pai, mas nós entendemos que toda a família que é completa, que tem aí a presença do pai, que tem a presença da mãe, nós temos uma certeza: se essa família está alicerçada em Deus, essa família ela tem uma coluna forte. Por mais que o inimigo tente abalar essa família, por mais que ele tente abalar essa casa, ele não vai ter sucesso, porque essa família está alicerçada na palavra, né? E ela tem ali como esteio da família o casal, né? O pai como patriarca, o pai como sacerdote, tem a mãe como a pessoa da sacerdotisa, como a esposa, como a mulher do lar, aquela ajudadora que vai estar o tempo todo ali auxiliando o seu esposo. Então nós vemos que o próprio Senhor Jesus, quando ele apresenta o pai, ele apresenta Deus, ele já o apresenta como na condição de pai. E ele muitas vezes usava o pai como exemplo, como modelo. Ah, vai comer, Senhor, vai dormir. Não. Por que eu vou dormir? Se o meu pai trabalha até agora. Senhor, por que o Senhor faz isso? Olha, eu faço porque eu vejo o meu pai fazer. Então tudo que eu faço porque o meu pai faz. Então Jesus foi para nós um modelo claro do que é ter um pai modelo, do que é você pegar o seu pai como exemplo, como modelo. E o tempo todo Jesus ele apresentava o Senhor Deus como um pai. Mas eu quero nessa noite pegar, né, esses patriarcas aqui, que nós acabamos de falar sobre eles, esses homens de Deus que foram tremendamente usados por Deus, mesmo aí com as suas lutas, com as suas falhas, né, mesmo que alguns decepcionaram em algum momento, né, mas foram homens que de fato eles deixaram para nós aí um legado, um modelo de como ser pai. E o primeiro pai que eu quero falar para você nessa noite é Abraão. No versículo 17 diz assim: pela fé, Abraão, sendo posto à prova, ofereceu a Isaque, que para sacrifício ofereceu o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem Deus tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era, olha a expressão que Abraão usa, que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar o teu filho de entre os mortos. Abraão tinha um grande sonho de ser pai.
Um homem que já foi pai numa idade praticamente ultrapassada, uma idade avançada, né? Nós chegamos a dizer que Abraão ele não era nem um carro velho, né? Porque para carro velho você não consegue peça de reposição. Você vai aí em ferro velho, você consegue peça de reposição. Abraão não. Abraão você pode considerar que ele era um carro antigo. E sabemos que carro antigo dificilmente, é quase que impossível se encontrar peça de reposição. Então, humanamente falando, Abraão não tinha condição nenhuma de ser pai. A sua esposa não tinha condição nenhuma de ser mãe. Mas Deus havia dado a ele uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação e que o seu herdeiro não seria seu escravo, mas um que nasceria dele e da sua esposa. Então nós vemos que Isaac, ele era a resposta de um sonho que Abraão teve. Mas mesmo Isaac sendo um fruto de um sonho, de um desejo, né, que por muito tempo foi alimentado no coração dele, por um sonho que por muitos anos foi alimentado no coração da sua esposa. Mas quando o Senhor apresenta-se a ele e pede o seu filho em sacrifício, Abraão, ele não pestanejou. Ele simplesmente se prontificou em fazer aquilo que Deus havia pedido. Porque ele tinha uma certeza. A palavra diz que quando Abraão foi subir com teu filho para o monte e deixou ali seus empregados, ele foi claro: olha, nós vamos subir, nós vamos adorar a Deus e nós vamos descer. Então Abraão tinha essa convicção que se o próprio Deus tivesse tirado a vida do seu filho Isaque, Deus a restituiria. Então por isso nós entendemos que por causa dessa atitude, Abraão, ele é reconhecido agora por Deus como o pai da fé. Ele é reconhecido por nós como o pai da fé. Ele é um exemplo claro de uma fé inabalável na vida de um pai. Como deve ser essa fé? Você que é pai, querido, a sua fé ela precisa ser inabalável diante dos seus filhos. Você pode passar por maior luta que for, seus filhos podem estar passando a maior luta e a maior dificuldade que for, que você precisa ser para eles como um exemplo de fé, como um modelo de fé, o tempo todo levando os teus filhos a depender exclusivamente de Deus. Isaac poderia ter corrido, ter fugido. Isaac conhecia os erros do pai. Mas Isaac também tinha uma certeza, ele sabia que o seu pai era um homem de Deus, era um homem que tinha uma intimidade tremenda com Deus, era um homem que obedecia a Deus em tudo. E assim como Abraão obedeceu a Deus, Isaac como filho, ele agora obedece o seu próprio pai e vai como sacrifício. Nós sabemos o que aconteceu, que Deus proveu para Abraão ali o cordeiro, por causa da sua atitude de fé. Então, quantos de nós não somos provados? Quantos de nós como pais não passamos por luta no nosso dia a dia? Quantos de nós como pais não somos muitas vezes colocados a provas acerca de situações que nós passamos, acerca de luta que passamos, acerca de luta que os nossos filhos passam, mas nós precisamos ser para eles um modelo de fé, uma fé inabalável, uma fé que por mais que a gente possa passar por dificuldade, nós jamais seremos abalados, porque nós somos homens de fé. Então você pai de família, você é um homem de Deus, você precisa ser para os seus filhos um modelo de fé, com uma fé inabalável. O livro de Provérbios o tempo todo ele nos ensina acerca de criação de filhos, e uma das coisas que a palavra nos ensina em relação aos nossos filhos, é ensinar eles a obedecer a Deus e ensinar a eles a terem fé, a crer somente no Senhor. Por quantas vezes o próprio Davi escrevia: bem-aventurado o homem que espera no Senhor e aquele que confia no Senhor e que faz do Senhor o seu rochedo, a sua segurança e o seu lugar forte. Então nós vemos que Abraão, uma das principais heranças que ele deixou para o seu filho Isaque foi a fé. Então ele foi um grande modelo de fé. Um outro pai que eu quero falar agora, o próprio filho de Abraão, Isaque. Isaque, nós podemos dizer que Isaque ele é um pai que abençoa. Isaque ele era abençoador. O versículo 20 de Hebreus capítulo 11 diz assim: e pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú,
acerca das coisas que ainda estavam para vir. As coisas ainda não haviam nem acontecido, mas a palavra diz que Isaac abençoou os seus filhos acerca das coisas que ainda estavam para acontecer. Então seja um pai que abençoa teus filhos, seja um pai que abençoa a tua casa, seja um pai que abençoa a tua família. Se nós formos avaliar biblicamente falando sobre a vida de Isaac, nós não vamos encontrar em tantos detalhes como nós vimos na vida de Abraão. Mas a principal característica de Isaac, ele era abençoador, ele era um pai que abençoava. A vida de Isaac, era uma vida pautada na fé, era uma vida pautada na presença do Senhor. Era um homem que estava agora experimentando das mesmas promessas que o seu pai havia feito para o seu avô. Então agora vimos o próprio Isaac também desfrutando das bênçãos de Deus. Nós vemos ele agora, tendo sobre a sua vida as promessas que tinham sido dadas por Deus a seu pai, agora começando a se cumprir também na vida de Isaac. Nós vemos Deus honrando esse homem. Nós vemos aí que Deus, de fato, Deus abençoa a vida dele. Nós vemos aí que mesmo, Jacó, ele tendo, tramado contra seu irmão, com a intenção de, como diz a palavra, alguns o chamam como usurpador, como trapaceiro, mas mesmo com todo esse caráter de Jacó que ele teve, o pai o abençoou. Nós vemos que Isaac, ele chama os seus filhos, aí a Jacó impõe as mãos sobre ele, o abençoa, chama seu filho Esaú e o abençoa, porque era uma tradição da época. Quantos filhos hoje, abandonaram esse princípio de pedir a bênção para os pais? Você que está me ouvindo hoje, você que é filho, você não sabe a importância que tem a bênção do seu pai sobre a sua vida. Você não consegue imaginar e nem entender o quanto isso tem valor no reino espiritual. Sabe por quê? Porque o seu pai, ele é autoridade sobre a sua vida, e quando ele impõe as suas mãos sobre a sua vida, quando ele abençoa você, de fato você será tremendamente abençoado. E assim era Isaac, um pai que abençoa. Era a tradição. E segundo a tradição, o filho mais velho tinha privilégios. Mas a Bíblia declara que Isaac abençoou seus 2 filhos. Como pais, precisamos aprender a voltar à prática da bênção. Se talvez seu filho vai sair e ele não tem esse hábito de pedir bênção a você, você chama ele, abençoa a vida dele. Quantas vezes, queridos, eu fiz isso? Quantas vezes eu não saía de casa, não ia para a escola sem pedir a bênção do meu pai? E hoje eu posso declarar e reconhecer que eu sou um homem abençoado, que eu sou um pai abençoado, e eu abençoo as minhas filhas. Todos os dias eu libero a minha bênção sobre a vida delas. Então, assim como Isaac, seja um pai que abençoa. Você precisa ministrar a bênção sobre a vida dos seus filhos todos os dias. Ah, pastor, mas meus filhos não moram mais comigo, os meus filhos se casaram, querido. Não importa se casaram ou se estão solteiros, eles continuam sendo seus filhos, e você tem essa responsabilidade de estender as suas mãos sobre eles e abençoar a vida de cada um dos teus filhos, porque você é pai. Nós temos essa responsabilidade, temos esse compromisso. O terceiro pai que eu quero falar sobre ele, Jacó. Jacó, a Bíblia declara que ele profetizou sobre os seus filhos, ele profetizou sobre os seus netos. Ou seja, a figura de Jacó é de um pai que profetiza. O versículo 21 do livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim: pela fé, Jacó, quando já estava para morrer, abençoou a cada um dos filhos de José, apoiado sobre o seu bordão, e adorou. Olha que homem tremendo. Um homem que teve aí seus filhos, abençoou seus filhos, e agora, próximo de sua morte, ele chama os seus netos e impõe as mãos sobre eles e os abençoa.
Você que é pai, você que é avô, você tem essa responsabilidade de impor as mãos sobre os teus filhos, de impor as mãos sobre os seus netos e profetizar sobre a vida deles, profetizar um novo tempo, profetizar uma nova história, profetizar um tempo de conquista sobre a vida deles, profetizar um futuro transformador, profetizar sobre eles um futuro que vai mudar a vida deles para sempre. Nós falamos agora há pouco sobre Jacó, um homem que teve uma vida cheia de controvérsia. Era um homem que, com todas as suas dificuldades, com todas as suas fraquezas, ele era um homem que tinha um grande desejo no seu coração, e o maior desejo que Jacó tinha era de servir a Deus. Esse era o maior desejo do coração dele. A Bíblia declara que quando ele já estava idoso, ele foi levado por José, um dos seus filhos. Ele foi levado para o Egito e lá ele morre. Mas antes disso ele chama cada um dos seus filhos e libera uma palavra profética sobre a vida de cada um dos seus filhos. Isso está registrado em Gênesis capítulo 49. Então cada um dos seus filhos que ele chamou, a Bíblia declara que ele os abençoou e liberou sobre cada um dos seus filhos uma palavra profética. Cada um deles, cada um dos seus filhos receberam uma palavra específica. Ele não liberou aquela bênção coletiva sobre os teus filhos, não. A Bíblia declara que sobre cada um dos seus filhos, ele liberou uma palavra profética. Ele liberou um decreto sobre cada um dos seus filhos. E agora também, já quase ao final da sua vida, ele também libera agora uma palavra profética sobre os seus netos. Sobre os filhos de José, a Bíblia declara que ele os chama e, apoiado em seu bordão, ele estende as mãos sobre os seus netos e os abençoa. Está lá em Gênesis 48, versículo 3 a 22. Se você depois quiser ler, você vai encontrar as palavras que Jacó liberou sobre os seus netos. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de um pai, ela tem muito poder no reino espiritual. A sua palavra como pai tem um poder tremendo no reino espiritual. Tem poder para abençoar teu filho, mas também tem poder para amaldiçoar teu filho. Tem poder para transformar os teus filhos em homens vitoriosos, em homens conquistadores, mas também pode transformar os seus filhos em homens fracassados, em mulheres fracassadas. Então há poder nos seus lábios. Então, querido, tenha prudência quando você abrir os seus lábios para falar com os seus filhos. Porque o que nós vemos muito hoje, infelizmente, são pais, são mães que liberam palavras negativas sobre teus filhos. E essas palavras têm um peso no reino espiritual muito grande, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Em Isaías 57, versículo 19, o Senhor nos dá aí uma palavra de advertência. Você como pai, eu como pai, o Senhor nos dá uma palavra de advertência. A palavra diz assim: eu crio o fruto dos lábios, paz, paz, para quem está longe e também para quem está perto. Então você tem poder para abençoar os teus filhos que estão perto e também para abençoar os teus filhos que estão longe. Você tem poder para trazer paz sobre o seu lar. Você tem poder para trazer a bênção sobre os seus filhos que estão com você, que moram com você, ou para aqueles que estão longe. Então, querido, todos os dias, ergue a sua mão, estenda as tuas mãos e abençoe, profetize sobre a vida dos seus filhos. E o quarto pai que eu quero falar sobre ele nessa noite, já estamos terminando, José. No versículo 22 de Hebreus capítulo 11, diz assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel, bem como deu ordem acerca dos seus ossos. Irmãos, Deus mostrou para José o que aconteceria lá no futuro. Deus deu para ele a visão do povo saindo do Egito. José, ele era um homem visionário, era um homem que tinha sonhos, era um homem que tinha visões, era um homem que tinha sonhos proféticos, visões proféticas da parte de Deus. A palavra de Deus, quando ele estava idoso, ele teve a visão que o povo sairia do Egito.
Você precisa, como pai, nessa noite, ter uma visão de ver os teus filhos libertos, de ver o teu filho liberto, livre da droga, de ver a tua filha livre da prostituição, de ver os teus filhos livres do pecado, de ver os teus filhos como homens de Deus, como mulheres de Deus, como bênção para esta nação. Você precisa enxergar isso com seus olhos espirituais. José aprendeu, ele aprendeu com seus pais. José aprendeu a ter a fé, como a fé de Abraão. Ele aprendeu a ser um pai abençoador, como Isaac era um pai abençoador. Ele aprendeu, com Jacó, ser um pai que profetiza sobre os seus filhos. Mas o seu referencial, a principal característica da vida de José, ele era um homem de visão. Era um homem visionário. Você precisa olhar para os seus filhos com um olhar diferente. Você precisa olhar para a sua casa com um olhar diferente. Por mais que o seu olhar físico, humano, diz que não tem jeito para a sua casa, para a sua família, você precisa olhar para a sua família com um olhar visionário. Olhe para a sua família como José olhava. Não veja a tua família como escrava da perdição, não veja a tua família como escrava do pecado, mas veja a tua família sendo livre, sendo libertada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque se o pai, ele for um homem de visão, o seu filho verá oportunidades diferentes, além do que todas as pessoas enxergam. Ele vai ter uma visão diferente do futuro. Ele vai ter uma visão diferente para a sua geração. Ele vai ter uma visão diferente para os seus filhos. Seja um pai visionário. Olhe para os seus filhos. Olhe para a sua família. Olhe e ore. Olhe para a sua casa, tendo a visão que tudo vai ser transformado pelo poder de Deus, que os seus filhos serão livres do cativeiro, que a sua família será livre do cativeiro. Seja um pai, querido, seja um pai modelo, segundo a palavra de Deus. Eu já cansei de falar isso, eu vou falar de novo. Eu posso até me tornar cansativo, mas eu tenho uma consciência que os nossos filhos, muitas vezes eles não vão fazer o que nós falamos. Eles não vão fazer o que nós mandamos eles fazerem. O maior exemplo que nós temos é o modelo. Os nossos filhos, eles vão fazer o que nós fazemos. Eles vão falar o que nós falamos. Porque os filhos, eles crescem olhando as costas dos pais e seguindo as suas pegadas. O que é olhar as costas dos pais? É ver o que o pai faz, é ver o comportamento do pai, é ver o caráter do pai, é ver como ele é em casa com a sua família, é ver como ele é na sua comunidade. E o filho vai olhar para esse exemplo e vai seguir as pegadas do pai. O que é seguir as pegadas? Fazer o que o pai faz. Andar pelos mesmos caminhos que o pai anda. Então, pai, seja inteligente, seja um homem de visão, seja um homem de fé, seja um homem de oração, seja um homem que profetiza sobre seus filhos, seja um homem segundo a palavra de Deus, seja um homem modelo para a sua casa, para a sua família, seja um marido modelo, seja um esposo modelo, seja modelo para o seu lar, seja modelo para a sua casa. Uma certa feita, a minha filha mais velha me falou uma palavra que eu fiquei mais preocupado do que eu já estava antes. Ela falou: pai, quando eu casar, eu quero que meu marido seja um homem como o Senhor é, que ele seja como o Senhor é. Irmãos, isso sobre a minha vida trouxe um peso tão grande. Eu falei: Deus, se ela me vê como um bom pai, eu preciso me esforçar o máximo para que jamais eu possa sair do princípio, para que jamais eu deixe de ser modelo de pai para os meus filhos. E para terminar, nós vimos que a palavra de Deus nos mostrou esses modelos de pai, esses exemplos de pais,
que apesar das suas lutas, das suas dificuldades, das suas fraquezas, eles foram referenciais para os seus filhos e para a sua família. Porque o maior segredo deles era uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida onde o olhar de cada um deles estava voltado para o Senhor, onde a sua obediência estava posta em Deus. Então seja um pai modelo, seja um pai segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra esses modelos, esses exemplos, para que nós possamos pegar esses pais como modelos, para que sejamos um pai cheio de fé, como Abraão foi, para que possamos ser um pai que abençoa o nosso lar, a nossa família, assim como Isaac abençoou seus filhos, que possamos ser um pai que tem palavras proféticas, decretos proféticos sobre a vida dos nossos filhos e sobre os nossos netos, como Jacó, e que possamos ser um pai visionário, né? Que possamos ser pais segundo a palavra de Deus. Amém? Se você, entrou no Facebook ou no Instagram, aí no final da mensagem, você pode depois estar entrando aí na página no Instagram Nosso Shekinah, ou no Instagram, Facebook Nosso Shekinah, ou no meu próprio Facebook, Marcos Silva ou Pastor Marcos Shekinah. Você vai encontrar lá essa mensagem na íntegra e você vai poder ouvir, por completo. Amém? Que Deus possa sim abençoar a sua vida, que Ele possa abençoar a tua casa. Eu quero orar por você nessa noite. Você que é pai, eu quero orar por você, pedindo que essa palavra possa, ser plantada aí no teu coração, em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero colocar nas tuas mãos agora, meu Deus, a vida de cada pai, Senhor, que está me ouvindo nessa noite, de cada pai que ouviu a palavra do Senhor nessa noite. Meu Pai, que a bênção do Senhor possa repousar sobre a vida de cada um desses pais, Senhor. Pai, eu profetizo, ó Pai, sobre eles, Senhor. Pai, pais, meu Deus, que abençoam. Pais, ó Pai, que profetizam. Pai, que sejam pais modelos, Senhor, para os seus filhos. Eu declaro, Senhor, eu profetizo que sejam, Pai, pais de visão, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que possam, Pai, ter a visão clara, Pai, sobre a vida dos seus filhos. E que sejam, Pai, um modelo e exemplo de fé, Senhor, para os teus filhos e para toda a tua família, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa guardar a tua vida, guardar a tua casa, que Ele possa guardar a tua família, que o Senhor venha prosperar todos os seus caminhos, que Ele possa guardar você, guardar a tua casa, livrar você de todo mal, que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre a sua casa nessa noite, trazendo a paz, em nome de Jesus Cristo. E para toda a família Shekinah, amanhã, às 20 horas, o nosso culto da vitória. Cremos que Deus tem uma palavra de destino para a sua vida, para a sua família, uma palavra de libertação, de cura, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Um beijo no coração, fique com Deus. E para a família, a nossa palavra de família, até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus, que Deus possa guardar a tua